regular o exercício profissional do funcionalismo, existe o Estatuto do Funcionário Público. E quando de alguma maneira ele é violado, a Procuradoria deve entrar nesse circuito. Muitas vezes, a defesa do Estado tem que olhar para dentro do próprio Estado. Hoje, Márcia Semer recebe os procuradores Ricardo Kenji Yoshinaga e Messias José Lourenço. Ricardo é coordenador da Coordenadoria de Procedimentos Disciplinares. Formado pela USP, está na PGE desde 1993. Já atuou nas áreas de assistência judiciária e do contencioso. Foi corregedor auxiliar e atuou na Procuradoria Fiscal entre 2007 e 2010. Messias é formado pela FMU e é professor da Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Está na PGE desde 1990 e já trabalhou na Procuradoria de Assistência Judiciária Criminal e nas unidades processantes permanentes das Secretarias de Estado da Administração Penitenciária e da Saúde. Atualmente está na Coordenadoria de Procedimentos Disciplinares, onde preside a primeira unidade disciplinar. Está começando Argumento, Advocacia Pública em Ação. Bom, Messias, Ricardo, é um prazer recebê-los aqui no programa Argumento. É um programa que tem por finalidade discutir e apresentar a advocacia pública para a sociedade brasileira. Vocês trabalham com o processamento disciplinar de servidores do Estado, aqui de São Paulo, né? São procuradores do Estado de São Paulo que atuam num setor específico relacionado ao processamento disciplinar de servidores públicos. Vocês podiam contar para a gente um pouco como é esse trabalho, qual é a legislação que regulamenta esse trabalho, e, enfim, vamos começar por aí, depois a gente continua. Márcia, inicialmente queria agradecer, né, o convite que você fez à Coordenadoria de Procedimentos Disciplinares da PGE, para que a gente pudesse aí expor um pouco do nosso trabalho, que nem sempre é tão bem conhecido pela população em geral e mesmo por muitos daqueles que militam aí na área do direito, né? Também parabenizá-la pela iniciativa do programa, que é um importante meio aí de comunicação da advocacia pública com a população em geral. Em relação ao processo disciplinar aqui no estado de São Paulo, o processo disciplinar ele é regido basicamente pelo nosso estatuto, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, a Lei 10.261 de 1968. O estatuto ele prevê que a apuração das faltas disciplinares a apuração será realizada por meio de dois instrumentos, basicamente, né? A sindicância e o processo administrativo disciplinar. A sindicância ela se destina à apuração daquelas infrações às quais são cominadas as penas de repreensão, suspensão ou multa. E o processo administrativo disciplinar se destina à apuração daqueles ilícitos funcionais mais graves, né, e que são apenados com as sanções de demissão a bem de serviço público e cassação de aposentadoria. O Estatuto também prevê que, no âmbito do Estado de São Paulo, tanto a sindicância quanto o processo administrativo disciplinar serão realizados pela Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e conduzidos por procuradores do Estado confirmados na carreira. Nesse contexto que se insere a atuação da Procuradoria-Geral do Estado e, particularmente, da Coordenadoria de Procedimentos Disciplinares, né? Antigamente, só para se ter uma ideia, assim, para o público em geral, quando um servidor público da administração pública estadual comete uma irregularidade, ele está sujeito, no âmbito penal, a se sujeitar a ser processado criminalmente, né? Se essa irregularidade se constituir num crime, ele está sujeito a ser processado civilmente para reparação de um eventual dano que ele tenha causado e disciplinarmente, para eventualmente ser apurado a infração sob ponto de vista administrativo, para que ele sofra uma eventual sanção disciplinar ou então, se for o caso, até venha a ser absolvido. E é aí que entra a atuação da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo.
Então, o servidor público, todo servidor público no país todo e em São Paulo também, ele tem obrigações que estão previstas em lei, né? Obrigações de tratar com cidadania o seu colega e o público, enfim, uma série de obrigações. Quando ele descumpre essas obrigações é que ele comete um ilícito administrativo, é isso, alguma dessas obrigações. E o papel de vocês é fazer essa apuração quando uma notícia de ilicitude chega a vocês fazem a apuração se aconteceu isso mesmo ou não. E como é que é isso? É como uma audiência criminal, uma audiência de um juiz? Como é que funciona isso? Tem testemunha? Lá na Coordenadoria de Procedimentos Disciplinares, hoje nós temos 12 procuradores atuando, né? Temos o procurador do Estado, chefe, que faz a coordenação dos trabalhos, faz a distribuição dos trabalhos, e temos 11 procuradores, que são os procuradores presidentes desses processos disciplinares. Eles fazem a instrução. Então, eles recebem das secretarias de Estado o expediente com a notícia de uma irregularidade praticada por um servidor. Ele analisa minuciosamente esse expediente e aí, cumprindo uma determinação do titular da pasta, do secretário de Estado ou do chefe de gabinete, ele baixa uma portaria inicial, que a grosso modo corresponderia a uma denúncia oferecida no processo criminal. Ele descreve os fatos, dá a qualificação jurídica aos fatos e comina ao réu, na portaria, qual seria a pena em tese cabível àquele caso. Feito isso, o réu é citado e aí ele é interrogado também pelo procurador de Estado, a semelhança do que ocorre no judiciário. Ele é interrogado com direito à ampla defesa, contraditório. Então, o procurador do Estado, no âmbito administrativo, ele faz praticamente o papel que o juiz exerce no âmbito do Poder Judiciário. Exatamente. Ele faz o interrogatório, depois ele faz a instrução coitiva de testemunhas, vítimas, denunciantes, colhe alegações finais dos advogados, representantes dos indiciados, dos acusados, e ao final ele elabora um relatório onde ele faz uma análise de todo o processado, de todo o material probatório colhido, para ao final fazer uma sugestão, se é caso de absolvição, se é caso de condenação e, se for caso de condenação, qual a reprimenda aplicável ao caso. É bom que se diga que esse relatório ele não é um relatório de natureza dispositiva, que vai julgar o servidor. Na verdade, o nosso relatório ele tem natureza opinativa. Nós elaboramos o relatório, ele é encaminhado ao secretário de Estado, para que o secretário de Estado, o superior hierárquico do funcionário, é que decida qual o desfecho a ser conferido àquele caso, né? Tá certo. Então, a Constituição prevê expressamente, né, a garantia no processo disciplinar ou no processo, qualquer processo administrativo, a ampla defesa e o contraditório. Esse é um direito fundamental previsto no artigo 5º da Constituição. E esse direito fundamental é exercido como aí, Messias? Quer dizer, vocês intimam o servidor para vir ser interrogado e que direitos ele tem nessa audiência que vocês realizam? Perfeito. Inicialmente, eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade de a gente poder explicar o trabalho que é um tanto quanto peculiar no Estado de São Paulo. A Procuradoria exerce essa função já a longa data, mas até os próprios colegas, às vezes, não conhecem exatamente quais são as nossas atribuições. Então, é importante a gente ter esse espaço, eu te agradeço. E, dentro do que você perguntou, eu acho que, como o público é heterogêneo, nós não temos apenas operadores de direito, fica, assim, importante darmos uma pequena introdução nisso, no seguinte sentido. Um ilícito, uma conduta que vai de encontro à lei, ela pode ter consequências no âmbito civil, com uma indenização, no âmbito penal, com crime e as respectivas penas de reclusão, detenção, prisão simples, e também pode gerar consequências no âmbito disciplinar, que é a nossa área de atuação. As consequências, como o Ricardo falou, vão desde uma repreensão no Estatuto Paulista até uma demissão a bem do serviço público e uma cassação de aposentadoria. Então, essas são as consequências. Para que o indivíduo, para que o Estado possa aplicar, a administração possa aplicar uma pena, ela tem que, como tudo num Estado de direito, respeitar regras pré-estabelecidas. Como você adiantou, o devido processo legal, ele tem várias... Na verdade, a cláusula do devido processo legal, ela abarca uma série de direitos e garantias,
ela é mutável e ela é condição sine qua non para que haja legitimidade na aplicação de uma eventual sanção. Então, como se procede isso? Há uma fase que é facultativa, uma fase de investigação. Então, quando o indivíduo pratica um ilícito, se for um ilícito só disciplinar, fica no âmbito da administração, se for um ilícito disciplinar e penal, também são mandadas peças para o Ministério Público ou para a polícia, é feita uma investigação, na qual se tem uma suposta autoria. Quando se conclui essa investigação, que no Estado de São Paulo chama apuração preliminar, essa apuração é elevada às autoridades que têm competência para determinar a instauração, quer de uma sindicância, quer de um processo. Sindicância nos casos menos graves, processo nos casos mais graves que demandam, que levam à demissão, à cassação, como eu disse. Muito bem. Quando chega para nós essa apuração relatada, a exemplo do que acontece no âmbito penal, um inquérito relatado, já vem com uma ordem para instaurar um processo ou uma sindicância. E nesse momento há uma relação de hierarquia, eminentemente de direito administrativo, no qual nós somos obrigados a cumprir aquela ordem e baixar uma portaria que equivale a uma denúncia contra aquele servidor. Sim. Nesse momento há uma relação hierárquica. Nós só devolvemos isso quando se faz necessário uma diligência imprescindível para esclarecimento ou para caracterização do ilícito. Feito isso, aí começa necessariamente o processo. E o nosso rito, os estados podem legislar sobre procedimento, não sobre processo. Cada estado, cada município tem uma legislação própria, muito à semelhança da 8.112, que é a legislação federal. São Paulo tem uma legislação diferente, que é muito similar ao antigo rito de crimes apenados com detenção, chamado rito ordinário, que foi substituído com a reforma do Código de Processo. Ou seja, quando nós recebemos, nós baixamos essa portaria interrompe os prazos prescricionais, ou seja, zera, começa a contar do zero, e aí nós citamos o acusado, no caso o indiciado ou sindicado, com um prazo para sempre um funcionário público. Sempre um funcionário público, sempre um funcionário público. Ele é citado com uma certa antecedência, no mínimo de 2 dias, para que possa elaborar sua defesa. Junto ao mandado de citação, vai também uma cópia da portaria, para que ele tenha conhecimento do teor das imputações que lhe são dirigidas. Necessariamente, no Estado de São Paulo, a despeito de uma súmula vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal, pela nossa legislação, nós não abrimos mão da presença do advogado. Então, ou ele contrata advogado, ou se hipossuficiente for e assim o declarar, nós vamos nomear um defensor dativo. E antes do interrogatório, ele necessariamente terá um contato reservado. O exemplo do que acontece no Código de Processo Penal. Ele terá um contato reservado com esse defensor e só depois desse contato é que ele vem ser interrogado. Então, ele sempre vai ter direito ao que a gente costuma chamar de defesa técnica, né? Que é a defesa do advogado. Lá no processo penal, né, a ampla defesa se divide em autodefesa e defesa técnica. Né? Autodefesa é o direito de presença e de ser ouvido. No direito administrativo disciplinar, no âmbito federal, a presença do advogado não é imprescindível, por conta da súmula vinculante número 5. Mas no Estado de São Paulo nós não abrimos mão. Isso depura muito o processo. O trabalho de um bom advogado permite que a busca, se é que um dia a gente vai encontrar a verdade real, mas algo que a gente busca, fique de forma mais indene. Não é? Então, ele é interrogado. Após o interrogatório, também, exemplo do processo penal, o advogado pode intervir com demais esclarecimentos. E depois disso, ele, ainda ao final, é dada a oportunidade dele, se quiser complementar, querer falar mais, ele tem toda essa liberdade para dar essa versão dele, porque a prova quem tem que fazer é a administração, se ele cometeu ou não aquele ilícito, e depois se abre um prazo, né, que é o prazo para uma defesa prévia. São 3 dias, como era no processo penal, e ali ele levanta eventuais impugnações, exceções, e também arrola suas testemunhas. E no mais, oitiva das testemunhas da administração, oitiva das testemunhas de defesa, e após alegações finais, 7 dias para alegações finais, e aí nós apresentamos esse relatório, como o Ricardo disse, é um relatório opinativo, mas que vai dar esse substrato de motivação ao ato administrativo no caso de uma confirmação de uma reprimenda. Ou seja, é um ato opinativo e técnico, porque é um ato emitido por procuradores do Estado, exato, que são advogados públicos. E que dá toda a motivação do ato administrativo imprescindível para a aplicação de uma sanção. Então, não há de se confundir o devido processo penal com o devido processo legal disciplinar. Há diferenças, mas são regras pré-estabelecidas. Nossa vinculação é com o devido processo legal, é com os direitos e garantias individuais,
E o retorno que a gente tem é que os processos, na grande maioria, nos casos extremos de demissão, têm sido confirmados, ratificados pelo Judiciário, não há reintegrações, o número é muito pequeno, o que demonstra que a gente está no caminho certo, né? E deixa eu perguntar, qual é o espectro de servidores que são abarcados aí pela atividade de vocês, né? Assim, são todos os servidores do Estado, existem alguns segmentos que têm corregedoria própria, vocês poderiam esclarecer isso? O decreto 54.040 de 2009, de fevereiro de 2009, ele, na verdade, implantou a Coordenadoria de Procedimentos Disciplinares, né? Reuniu todas as unidades processantes permanentes que existiam em cada uma das secretarias de Estado num único setor, num único órgão da Procuradoria-Geral do Estado. E esse decreto prevê que a Coordenadoria de Procedimentos Disciplinares irá realizar todos os processos disciplinares de todos os servidores públicos da administração pública estadual, com exceção daqueles que tenham lei especial específica, né? Então, desse espectro de servidores, de funcionários públicos, se excluem aqueles que têm corregedorias próprias que fazem as respectivas apurações de seus servidores. Tomemos como exemplo os procuradores do Estado, os juízes de direito, os promotores de justiça, os delegados, escrivães, os agentes fiscais de rendas. No mais, todos os casos envolvendo ilícitos disciplinares praticados no âmbito da administração estadual, elas acabam desembocando lá na Coordenadoria de Procedimentos Disciplinares da PGE. Voltamos a apresentar Argumento, Advocacia Pública em Ação. Nesse espectro de infrações disciplinares que vocês processam, advindas aí de todo o Estado, o servidor, por exemplo, que atua em Presidente Prudente, quando ele é processado disciplinarmente, ele tem que vir a São Paulo para participar dessas audiências, ou essas audiências são realizadas lá por procuradores do Estado da região? Como é que funciona isso? Hoje, a Coordenadora de Procedimentos Disciplinares, ela atua centralizada aqui na capital do Estado de São Paulo, né? Nós temos a nossa sede no prédio sede da Procuradoria-Geral do Estado, e lá é que se concentram os atos processuais envolvendo os processos disciplinares. Então, se o servidor ele está classificado, se ele está em exercício num órgão público do interior, ele acaba se deslocando até a nossa sede para ser interrogado. Excepcionalmente, nós acabamos expedindo cartas precatórias para o interior, principalmente quando há oitiva de testemunhas, são várias testemunhas envolvendo a mesma repartição e você não teria condições de chamá-los todos aqui para a capital para serem ouvidos aqui, porque nós causaríamos aí um transtorno na repartição do interior, porque não ficaria ninguém. Então, acabamos expedindo cartas precatórias para o interior e procuradores do Estado classificados nas procuradorias regionais do interior é que acabam cumprindo aquele ato, cumprindo aquela carta precatória para fins de instrução do processo disciplinar. Então, hoje nós temos na Procuradoria-Geral do Estado, nas procuradorias regionais, alguns procuradores vinculados à Coordenadoria de Procedimentos Disciplinares. São procuradores destacados, sem prejuízo de suas atribuições normais, a cumprirem essas cartas precatórias expedidas aqui pela Coordenadoria de Procedimentos Disciplinares, pela CPD. Vocês trabalham com esse espectro enorme de servidores, certamente tirando essas carreiras aí que vocês elencaram, são centenas de milhares de servidores, e o universo aí de ilícitos, pelo que vocês estão dizendo, hoje gira em torno de 5.000 processos, né? É um volume que não é desprezível, mas também, né? Então, assim, eu queria que vocês fizessem uma avaliação sobre a atuação do Estado na manutenção da legalidade, na vigilância sobre o cumprimento das atividades do servidor a partir do trabalho que vocês desenvolvem, né?
Pois bem, na realidade, assim, se nós fizermos um breve histórico, nós vamos ver que até 2003 havia as chamadas comissões processantes permanentes, que eram compostas por 3 servidores, presididas sempre por um procurador do Estado, e essas comissões, a sede dessas comissões era junto com a própria secretaria. A partir da chamada Via Rápida, em 2003, a Via Rápida, não a Via Rápida da polícia, a dos funcionários civis, os demais funcionários civis, junho de 2003 foram criadas as unidades processantes permanentes, que ainda mantinham-se próximas às respectivas pastas. Com a criação da CPD, um pouquinho antes, as mesmas unidades processantes, elas foram aglutinadas. E com a CPD, aí sim, 11 unidades hoje trabalham, são 11 unidades disciplinares, os processos foram divididos de forma equânime, e a coordenadoria, então, ela é o órgão que, bom, o Ricardo falou, como a gente vê, ela aglutina todos esses ilícitos disciplinares do Estado de São Paulo. Como se faz a atuação? Bem, a gente tem buscado, nós temos a consciência de que nós somos servidores públicos. E a conotação de servidor público do século XXI não pode ser a mesma do século XX ou do século... Nós temos que prestar contas à população. Nós temos que prestar contas à população daquilo que fazemos e como fazemos. Então, a nossa preocupação é como, mal comparando, uma empresa privada, uma multinacional. Nós buscamos a excelência. E na busca dessa excelência, da qualidade, de darmos conta dessa demanda, porque são 5.500 processos, mas a gente não pode esquecer que há processos que nós temos 4, 5, 10 funcionários indiciados. Então o universo de funcionários chega a casa de 20 mil, por exemplo. Isso é um dado que eu não tenho ainda concreto, mas enfim, algo em torno disso. Nós temos que elaborar estratégias para que o Estado, dentro da legalidade, do interesse público, possa responder e dar a contento à população uma resposta que ela por todo direito, ela tem de receber. Então, nós, periodicamente, nós temos várias ações, depois da coordenadoria, da instalação da coordenadoria, várias ações, nós trabalhamos com o binômio problema-solução, e nós temos várias ações para que essa prestação se torne cada vez melhor. Eu poderia citar, a título de exemplo, minha memória agora me permite, por exemplo, mensalmente nós temos reuniões junto com 1 ou 2 representantes da corregedoria, porque tem uma atividade afim, na qual nós discutimos julgados recentes dos tribunais superiores e mesmo problemas do nosso cotidiano e tentamos chegar às soluções desses problemas. Isso é um ponto. Nós temos contato permanente com a corregedoria para troca de experiência. Nós temos, agora, junto à Escola Superior, estamos redigindo uma revista que provavelmente vai sair só com direito administrativo disciplinar, que é pouco conhecido pelos operadores do direito. Nós temos outras ações? Nós temos também, estamos implantando um banco de dados, no âmbito da coordenadoria, com as principais teses que têm surgido, com alguns julgados, alguns pareceres, que sejam de fácil acesso para os procuradores que atuam na coordenadoria e também para os funcionários que ali atuam e que nos auxiliam muito com as nossas atividades, tudo de forma assim, a otimizar, dinamizar a nossa atuação, torná-la mais ágil, para que a prestação da nossa atividade pública seja mais rápida e mais eficiente para a sociedade. Bom, eu queria, então, agradecer demais a presença de vocês aqui no programa Argumento. Foi um prazer recebê-los. Tenho certeza que as informações que vocês trouxeram foram muito úteis para todos aqueles que estão nos assistindo e principalmente a certeza de que no Estado de São Paulo nós temos uma administração funcionando condignamente e buscando da melhor maneira possível ser cada vez melhor. Então, muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês, extensivo aí a todos os colegas que atuam no setor. Agradeço a todos que nos assistiram esta semana e convido-os para que nos assistam na semana que vem, nesse mesmo horário.